Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia. Hoje vamos continuar com a nossa parte de Economia Internacional. Então, deixa eu já compartilhar os slides. Vou recapitular brevemente o que a gente viu na aula passada e daí vamos em frente para a parte de taxa de câmbio. Ok, então, só para recapitular o que a gente viu na aula passada, a gente viu a ideia de balanço de pagamentos, que é essa contabilização que todo país tem que fazer, quer fazer, das suas transações com o resto do mundo. E tem uma certa estrutura. Arthur, você está aí ainda? Estou sim, professor. Vou ficar hoje na aula aqui com vocês. O texto, essa matéria aqui tem um texto extra, né, da Paulani. Como é que eles fazem para conseguir isso? Não sei se é Paulani ou Pauliani. Sim. Deixa eu ver. Se eu não me engano, esse é da Paulani ou da Feijó. Eu acho que eu já mandei para vocês o da Paulani. Eu posso disponibilizar o da Feijó também. A Feijó não era de Contabilidade Nacional? Agora, eu não lembro. Eu acho que sim, isso. De qualquer forma, eu tenho os dois. Eu acho que eu posso disponibilizar. Então, o mesmo que você já disponibilizou de Contabilidade Nacional. Então, seria bom esse aqui de balanço de pagamentos. Beleza, eu vou disponibilizar para vocês. Vou mandar agora por e-mail mesmo, no grupo da turma e também aqui no chat. Ótimo. E a razão pela qual precisa de um texto separado do Mankio é porque esse texto é sobre o balanço de pagamentos específico do Brasil. Cada país faz do seu jeito. A ideia é que seja mais ou menos padronizado, então são muito parecidos, mas cada um do seu jeito. Inclusive, isso muda ao longo do tempo. Eles vão alterando as regras, às vezes a economia muda, surgem novos tipos de transação com o resto do mundo e tem que adaptar. Então, só recapitulando muito rápido aqui, essencialmente, o balanço de pagamentos tem três contas principais, na verdade, são duas contas principais, transações correntes e conta de capital financeiro. Erros de emissões é só para zerar tudo no final. E transações correntes, então, é a balança comercial, exportação e importação, é o que todo mundo pensa quando pensa transações com o exterior, é Brasil mandando soja para a China, para os Estados Unidos, para a Europa, e o Brasil comprando produtos comprando computadores do resto do mundo, etc., comprando gasolina, exportação e importação, mas tem um monte de outras coisas, tem um monte de serviços e rendas, né, aluguéis, juros, lucros, de estrangeiros que oferem essas coisas no Brasil, mandam para fora, e brasileiros que oferem juros, lucros no exterior e mandam para o Brasil. E também daí transferências unilaterais, tipo doações, a gente viu. E a conta capital financeira, então, transações correntes é uma parte muito grande, mas a outra parte grande é a conta capital financeira. Tem essa pequena parte aqui de migrantes que entram e saem e trazem suas coisas, uma parte muito pequena, mas a parte grande, a conta financeira, tem investimentos diretos, investimentos de carteira e outros tipos de transações. Saiu mais cedo, foi? Tá. Então, a gente viu isso tudo a gente fez um exercício aqui com um exemplo disso, mais ou menos isso aqui que o Banco Central tem que fazer no ano. Ele tem todas essas transações, aí ele tem que chegar lá e agregar elas de acordo com as regras do balanço de pagamentos. A gente fez esse exercício na aula passada, a gente saiu reconhecendo cada uma daquelas subcontas, e no final a gente chega quando junta tudo, transações correntes, conta de capital financeira, erros de emissões, chega num saldo do balanço de pagamentos. Então, nesse exemplo, foi um déficit de 40 milhões, e no final, seja que se der saldo ou déficit, tira aquele saldo e déficit das reservas internacionais. Tem essa conta de reservas internacionais. E aí o saldo no final tem que ser zero.
Então, a gente viu aqui um exemplo prático, né, de uma base de pagamentos do Brasil. Se você entrar lá no site do Banco Central, vale a pena fazer isso. Tem mais agregado, assim, tem todo pormenorizado lá. Eu não sei exatamente onde você acha lá, mas tem como achar todas as transações e com vários níveis de agregação. E aí você vê, né? Então, exportação e importação, aqui exportação 73 bilhões, importação 48 bilhões, de serviços o Brasil teve um déficit de 5 bilhões, né? Rendas também, o Brasil mandando para fora, e continua aqui, e no final junta tudo, erros e omissões, e chega lá o resultado de balanço de pagamentos. Então, você vê o Brasil quase sempre com saldo de balanço de pagamentos. Isso é muito importante, porque o Brasil é um grande exportador de commodities, então boa parte desse saldo se dá a isso. Não necessariamente, isso aqui é uma coisa mais sutil. Você pensa assim, muita gente vê comércio exterior como um jogo de futebol, um jogo soma zero, que se você exporta, você está ganhando, se importa, você está perdendo. Não é assim. Em economia, lembra, você quer se especializar naquilo que tem vantagens comparativas, e você faz aquelas coisas, exporta aquelas coisas em troca de coisas que você não faz tão bem, né? É a ideia de você não quer o Brasil, que nem você não quer o Neymar cortando sua própria grama, seria um desperdício do tempo do Neymar cortar sua própria grama. Você não quer o Brasil produzindo coisas que aqui não se produzem também, não tem vantagens comparativas. Vamos produzir aquilo que a gente produz melhor e trocar. E dependendo da conjuntura econômica, tem anos em que pode ser bom você ter um déficit. Porque, repara que um déficit tem uma contraparte. Você diz, poxa, a gente teve um déficit no banco de pagamentos, coisa ruim. A gente mandou mais dinheiro para fora do que entrou. Mas não necessariamente, porque depende do que gerou esse déficit. Talvez esse déficit se deu porque foi comprado muito equipamento, foi comprado tecnologia, que vão aumentar a capacidade produtiva do país. Claro que isso não pode ser déficits seguidos o tempo todo, né? Você tem que estar também tendo saldos para poder permitir essas trocas. Mas só saber que houve um déficit, um saldo, não é necessariamente bom. E aí, a última coisa que a gente viu aqui, daí a gente viu as reservas internacionais do Brasil. E aqui, se quiser pegar uma mais atualizada, vamos tentar isso. Vamos fazer isso. Vamos lá Deixa eu ir online aqui. Ok. Tem uma nova aba aqui. Vou escrever assim... reservas... gráfico. Vamos ver o que dá. Ver se a gente consegue achar fácil. Bom, tem vários gráficos aqui. O Banco Central, ótimo. Ele é o quê? É a custódia dessas coisas. Vamos prosseguir. Então, tem a parte aqui das reservas internacionais. Mensal. Tem um gráfico aqui. Então, está aqui. Aqui está desde agosto de 2012, os últimos 10 anos. Agosto de 2000. Veja bem, para entender o gráfico, ele parece meio esquisito, mas veja bem que a escala não está começando do zero aqui. Ele está mostrando só um pedaço pequeno. Então, nos últimos 10 anos, as reservas internacionais têm oscilado entre 350 e 390 bilhões, que é bastante. Isso é bastante. É bem confortável, é um colchão ali que dá uma segurança grande para o Brasil. Teve um período que caiu muito grande aqui, no período de 2020, aqui efeito pandemia, né? Na época da pandemia, provavelmente teve alguma coisa, as razões pelas quais. Mas essa oscilação não é muito grande. O gráfico aqui está meio ilusório, porque a escala não tá partindo do zero. Ok.
Mas isso foi bom para mostrar que tem essas informações, todas essas estatísticas aqui sobre moedas, reservas internacionais, bancos de pagamentos. Depois a gente vai voltar mais tarde hoje e ver a taxa de câmbio. Deixa eu voltar aqui para o... Bom, tudo isso foi na aula passada. Vamos seguir em frente aqui. Aqui que a gente está agora. Então, vamos adiantar com a matéria agora de mercado de câmbio. Então, câmbio é a troca de... Câmbio em espanhol, inclusive, quer dizer troca, né? Até em português, cambiar alguma coisa. Então, cada país tem a sua moeda, e se vai ter transações internacionais, vai ter que ter troca de moedas uma pela outra. E uma moeda é um bem como qualquer outro. Tem características especiais, é claro, mas tem um preço, e tem uma oferta e tem uma demanda. E o preço do dólar, por exemplo, o preço do euro, o preço da libra, o preço de qualquer outra moeda, é a taxa de câmbio, é quanto se precisa pagar. Então, geralmente, no Brasil, a gente fala assim, a taxa de câmbio é em reais por dólar. É quantos reais você precisa pagar por dólar. Hoje ela está 5,04. Dei uma olhada hoje de manhã. Quando eu fiz esse slide, estava 3,2. Então, o que quer dizer? Você paga 3,2 reais por $1. O mais alto que tiver a taxa de câmbio quer dizer o mais desvalorizado que está o real. Você tem que pagar mais reais pelo mesmo $1. Né? Então, um produto que custa $10 a essa taxa de câmbio, você precisa de R$32 para comprar os $10 para comprar o produto. Claro que você poderia expressar a taxa de câmbio em dólares por reais. Então, o que você precisaria simplesmente é dividir 1 por 3,2 e aí daria esse valor aqui, 0,31. Ou seja, você tem que, para comprar R$1, você tem que dar 31 centavos de dólar. Né? Mas, geralmente, a convenção é fazer a outra moeda qualquer por dólar. Exceto na Inglaterra, por alguma razão, eles fazem do jeito diferente. Ok, então, uma opção, só para mencionar rapidamente que às vezes as pessoas pensam, puxa, que complicação essa, isso torna muito complicado você ter essas taxas de câmbio e dificulta dar custo de transação. Por que a gente não tem só uma moeda? Por que todo mundo não adota a mesma moeda? E na Europa, inclusive, fizeram isso, né? Fizeram o euro. O euro é todos os países do euro, você já foi para a Europa, você vê que é muito conveniente. Você vai da Alemanha para a França, para a Itália, para a Áustria, e você usa aquela, não precisa chegar lá na fronteira e ficar trocando, indo na taxa de câmbio, pagando aquelas taxas de conversão, que é muito chato fazer, sempre levando a pior nessas negociações. Então, o euro é bom. Por que os países não fazem isso? É porque, pense a gente falou muito sobre a decisão de um país da oferta de moeda, quanta moeda ele quer emitir. Que um país tem várias formas de ou imprimir dinheiro, ou mudar aqueles compulsórios dos bancos, ou mexer na taxa de juros. Tudo isso são instrumentos que o governo pode ter para mexer na economia. E quando você não tem, se tem uma moeda unificada, você não tem jeito de sair emitindo. Na Europa, tem todo um controle centralizado de quanta moeda se emite. Por outro lado, essa pode ser a vantagem da moeda centralizada, é que tira das mãos do governo a capacidade de emitir moeda. Porque a gente tem como experiência, e o Brasil é um grande exemplo disso, na nossa história, indisciplina de governos. Eu mencionei várias vezes como o governo está pressionado, como ele está tentado a emitir mais moeda para resolver seus problemas conjunturais, e isso pode levar à inflação e vários outros problemas. Um outro exemplo de uma tentativa de fazer uma moeda unificada é essas moedas digitais, blockchain não, Bitcoin, Ethereum e essas várias outras. Seria, se elas se tornarem aceitas mais generalizadamente, seria uma moeda que poderia ser usada em qualquer lugar sem ter que fazer essas transações.
Ok. Então, quando você vai para o aeroporto, tipo, olha nos jornais, tipicamente você vê essas listas assim. Quando você viaja, né, você tem que sair trocando moedas, tem o valor das moedas por dólar, né? Quantos pesetas na época que tinha antes do euro, na Espanha você tinha que dar 166 pesetas para comprar um dólar. Bom, aí existe a taxa de câmbio. Então, tem um gráfico aqui, desde 1999, da taxa de câmbio no Brasil. Então, o Banco Central tem esses dados. Vamos lá dar uma olhada de novo. Vamos voltar lá, dar uma olhada na taxa de câmbio do Brasil. Vamos pedir o gráfico. Será que se eu puser aqui taxa de câmbio, taxa de câmbio. Não é isso que eu quero. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu botar aqui. Gráfico taxa de câmbio. Aí a gente acha o site do próprio Banco Central, está aqui. Já tinha vindo hoje. Então, Banco Central, BCB, ele tem essas... Está aí a taxa de câmbio do Brasil desde agosto de 2012. Então, você viu, em agosto de 2012, você precisava pagar só R$ 2,037, R$ 2,4 para comprar um dólar. Houve uma desvalorização do real, porque você, aqui em 28 de setembro de 2015, você precisava pagar 4, né? O preço nominal dobrou. Depois a gente vai ver como é que a gente calcula o preço real. Para saber o preço real, a gente precisaria saber quanta inflação houve entre esses dois períodos. A gente vai ver isso ainda hoje, mas depois. E aí você vê, tem essas oscilações conjunturais de um dia para o outro, né? Às vezes tem uma grande subida aqui, uma grande desvalorização, depois uma revalorização aqui. Aqui teve um período aqui em 2019, dezembro de 2019 até maio, você vê nesse período houve uma mega desvalorização muito forte, para saber por que ter aqui, ver o que estava acontecendo naquele tempo lá, naquele período lá. Esse era o período em que tinha acabado de mudar de governo, etc. E essas oscilações, de pandemia aqui, né, período de pandemia leva uma desvalorização, e etc. Então dá para... Depois a gente vai ver ainda uns... Eu vou pegar alguns eventos. Deixa eu pegar alguns eventos, assim, por exemplo. A taxa de câmbio é um bom termômetro do que está acontecendo na economia, porque se as pessoas ficam receosas, se tem incerteza, e você tem reais, é muito comum querer comprar dólar, porque o dólar é a moeda mais segura. É aceita no mundo inteiro, existe uma boa confiança de que o Banco Central americano vai defender o valor do dólar, e com dólar você pode comprar coisas nos Estados Unidos. Então, pode comprar coisas em qualquer lugar do mundo, esse é o negócio. Então, veja aqui houve um choque muito grande. Esse é um período está dizendo que houve um período de incerteza muito grande. O que foi aqui? Isso foi 2002, foi logo antes da eleição do Lula. Tava que nem hoje em dia, que está em época de eleição, esse foi aquele ano da eleição e aquele período antes da eleição. Aqui ficou claro que o Lula ia ganhar a eleição. Então, daí houve uma incerteza, porque havia o Brasil nunca tinha tido um governo de esquerda, houve uma certa... o mercado ficou receoso, e o Lula, de fato, ganhou. Mas assim que ele ganhou, quando ele entrou, o pico é que quando o Lula entra, vira presidente, e aí os mercados acalmaram, e nos próximos, né, em todo o período do Lula, houve uma revalorização do real. Quando o Lula não fez muitas das políticas radicais que ele disse que ia fazer, ele manteve muitas das políticas do governo anterior, do Fernando Henrique Cardoso, em particular a disciplina fiscal, superávites primários
altos. Ele disse que não ia fazer isso, mas fez. E foi bom, foi correto ele ter feito. E aí acalmou os mercados e o preço do dólar no Brasil, em termos de reais, a taxa de câmbio, passou de 4 para 2, voltou para 2. Então, o resto do mundo passou a confiar mais no real, então tem uma demanda maior por reais, aí então o preço do dólar caiu. E aqui, de novo, 2012, aqui, aquele período de impeachment, né, da Dilma, de novo, um período de incerteza. Então, taxa de câmbio serve como um termômetro. Para saber as causas, você tem que ir ver o que está acontecendo na economia, na conjuntura mundial naquele período. É pandemia, é choque, é depressão, é período de bonanças, mas o taxa de câmbio reflete isso. Okay, vamos lá? Então, uma coisa importante, tem regimes cambiais. O que é regime cambial? Regime cambial são as regras que um país escolhe para regular o câmbio. Então, porque o governo pode interferir no câmbio de várias formas. Uma forma, um desses regimes é o que chama de taxas flexíveis. Aqui o governo simplesmente diz, olha, o dólar é uma mercadoria qualquer, você pode comprar e vender, e o preço do dólar vai subir e vai descer livremente. Se tiver muita gente querendo comprar dólar, o preço do dólar fica mais caro, o real desvaloriza. Se tem muita gente querendo comprar real, tem muito investimento externo entrando no Brasil, então está aumentando a oferta de dólares, não tem muito dólar, o preço do dólar cai, ou seja, valoriza o real. E aí, que nem o preço de cebolas flutua quando tem mais ou menos cebolas, dependendo da oferta e demanda, o preço flutua. No regime cambial de taxas flexíveis, o preço flutua. É o mais correto, eu acho, em geral, o mais correto. Eu já falei várias vezes, deixa os mercados livres, deixa eles refletirem os fundamentos da economia, oferta e demanda. Mas tem situações em que o governo pode querer interferir no mercado. Então, um jeito desses, e eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo em que isso aconteceu no Brasil, o governo pode querer uma taxa de câmbio fixa. Ele quer que a taxa de câmbio fixe, ele escolhe um número, diz assim, por exemplo, hoje está com taxa de câmbio fixas, está 5,04, o governo pode querer que esteja em 4. Aí, como é que ele faz isso? Que seja 4. Todo dia, o preço do dólar vai ser 4. É isso que ele quer. Ele quer fixar a taxa de câmbio em 4. O mercado não quer isso. O mercado, já que está livre hoje, ele está dizendo 5,04. Ele está oscilando ali em torno de 5. Taxa de câmbio fixa, o governo quer 4. Como é que ele faz? Ele não chega e passa uma lei dizendo que a taxa de câmbio tem que ser 4. Essa lei não ia funcionar. Ia ser muito difícil de implementar e não é um tipo de política boa tentar influir em preço. O que o governo faz, ele chega e diz assim, eu, governo, vendo dólar a 4. O mercado, as pessoas que estão transacionando a 5. Aí os compradores, os demandantes de dólar, vão chegar e dizer, eles estão comprando nas taxas de câmbio, estão comprando de todo mundo que vende dólares, que são os exportadores. Por exemplo, os exportadores vendem soja, vendem aviões brasileiros, sapatos brasileiros, galinhas brasileiras para o exterior, recebem dólares, e com esses dólares, eles têm que pagar suas contas aqui no Brasil, têm que pagar seus funcionários, seus aluguéis, seus impostos, sua energia. Então, eles pegam esses dólares e vendem esses dólares no mercado para conseguir dólares, para conseguir reais. E, pelo mercado livre, eles estão vendendo por 5, em torno de 5. Aí, de repente, o governo diz, eu vendo por 4. E lembra que o governo tem 400 bilhões de dólares em reservas. Então, os compradores vão dizer, eu não vou comprar de exportadores, não vou comprar das outras pessoas que estão vendendo dólares, que estão vendendo muito caro a 5, o governo vende a 4. Então, os demandantes de dólar compram a R$4, e, eventualmente, os exportadores, vocês podem até resistir, podem dizer, vai lá e compra do governo. Quero ver, uma vez que vocês acabarem com todos os dólares do governo, vocês vão voltar aqui e comprar de mim. Só que essa lógica no Brasil hoje não funciona, porque o governo tem 400 bilhões. Ele poderia ficar vendendo dólar durante muito tempo a 4, vendendo mais barato. O que ele está fazendo efetivamente é vender mais barato.
Então, o que eventualmente os exportadores dizem, então tá bom, eu não posso resistir, eu também vou vender a 4. E aí a taxa de câmbio fica a 4. Essa é a ideia de taxa de câmbio fixa. Então, eu já vou dar um exemplo em que isso aconteceu no Brasil, lá na década de 90 aconteceu, e vamos ver graficamente. Mas a taxa de câmbio é simplesmente um mercado como qualquer outro. Tem oferta, tem demanda, tem um preço de equilíbrio e tem quantidade. Já volto para esse gráfico, mas a pergunta é, quem que demanda? Quem são os demandadores de dólar, de divisas, né? Pode ser dólar, pode ser euro. Eu estou falando dólar porque dólar é o mais comum. Primeira coisa, é um mercado próximo de concorrência perfeita. Lembra, a gente teve uma aula sobre as estruturas de mercado. Não é o caso que são poucos vendedores de dólares. E aí, se você vai viajar para o exterior, você tem que ir para essas poucas pessoas, poucas entidades, e aí eles têm poder de aumentar o preço. Não é o caso, tem muita gente vendendo dólar. O Brasil tem muito exportador, tem muito capital estrangeiro entrando, então tem muita gente diferente vendendo dólar. Ninguém pode unilateralmente chegar e dizer que vai aumentar o preço. O preço é o que o mercado está revelando. Quem demanda? Os importadores. Turistas brasileiros que vão viajar para o exterior, se for viajar para os Estados Unidos, você vai precisar comprar dólar. Aí você vai lá. Hoje em dia tem até em maquininha, tem lá no Banco do Brasil, ali no começo da L2, tem maquininha onde você pode comprar dólar diretamente. Uma filial multinacional, na hora de remeter lucros, por exemplo, uma empresa chinesa produzindo no Brasil, tem lucros na hora de ter lucro, ela ganhou um monte de reais aqui no Brasil, daí ela quer mandar parte daquele lucro de volta para a matriz, ela vai comprar, demandar dólar. E quem que oferta? São os exportadores, turistas estrangeiros que entram no Brasil, eles vêm com dólares, mas o restaurante não vai aceitar dólar aqui, o hotel não vai aceitar dólar, então eles trocam aqueles dólares, eles vendem, eles ofertam por reais. Governos, é muito comum o governo brasileiro e vários governos estaduais municipais pegarem, ou empresas, pegarem dinheiro emprestado no exterior. Por exemplo, o Banco Mundial empresta 100 milhões de reais para o governo do Espírito Santo. Aí o governo do Espírito Santo pega aqueles 100 milhões de reais, mas para implementar um projeto, ele precisa transformar aquilo em reais. Então, ele oferta, ele vende os 100 milhões de reais e compra reais. Ele vende os 100 milhões de dólares e compra reais, etc. Então, esses são quem demanda e quem oferta, e dessa interação vai emergir a taxa de câmbio. Hoje ela está em 5,04, tem caído nas últimas semanas. Quer ver quem mais que demanda? Alguém que está achando que alguma coisa muito ruim vai acontecer, talvez na época de eleição, tem muita incerteza, diz, olha, eu corro o risco de a economia brasileira vai ter um grande problema então, quer saber, eu vou pegar boa parte do meu dinheiro e vou botar em dólar. E aí o dólar está mais seguro. Então, esse é alguém que demanda. E quem que oferta, talvez 3 meses depois aquela pessoa percebe que não teve problema, que está tudo indo bem, inclusive a economia brasileira está crescendo, está estável, aí ele pega aqueles dólares que ele tinha e diz, eu vou transformar isso de volta em reais. E aí ele oferta no mercado. Ok. Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Isso queria mostrar esse gráfico aqui. Esse aqui é um gráfico da taxa de câmbio. A gente já tinha visto ele um pedaço posterior aqui. A gente viu de 2012, né? Mas aqui tem... Eu queria mostrar esse trecho aqui. Isso aqui foi janeiro de 95. Foi logo em seguida do Plano Real, quando o Plano Real aconteceu. E olha o que é a taxa de câmbio, ela está quase que estável, ela está subindo, ela está em torno de 1, né? E você vê que muita pouca oscilação e está basicamente R$ 1 por dólar. Vocês acham que não eram vivos nesse período, a maioria de vocês, mas pergunta para os seus pais sobre esse período, eles vão lembrar claramente disso aqui. Era um período que era muito bom viajar para o exterior, porque o dólar, a taxa de câmbio estava fixa. O governo, ele falava assim, eu vendo dólares a R$ 1.
o mercado, se não fosse fixo, provavelmente estaria mais ou menos nesse nível aqui. Porque aqui liberou o regime de taxa de câmbio fixa, ficou flexível, e você vê que rapidamente encareceu o dólar. Então, esse é o verdadeiro valor do dólar, está mais ou menos aqui. E o governo está vendendo mais barato. Ele fez isso especial para controlar a inflação. Já vou falar um pouco sobre isso, mas eu queria mostrar como é que parece uma taxa de câmbio fixa. Então, já volto a esse tema. Antes disso, eu queria falar da ideia de arbitragem. O que é arbitragem? É o Sandro Beira-Ritt. Não é isso. Não. Arbitragem quer dizer você comprar e vender, você percebe que tem um produto sendo vendido barato em um lugar e tá sendo comprado mais caro em outro lugar, tem uma oportunidade de arbitragem. Vou comprar onde ele está barato e vou vender onde ele está caro e vou ganhar com isso. Vou fazer essa arbitragem. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Primeiro, um exemplo abstrato. Suponha que tem 3 moedas, A, B e C. Pode ser real, dólar e euro. Real, dólar e euro. E aí tem a taxa de câmbio entre elas, entre cada par delas, entre A e B, entre A e C. Eu quero partir da taxa de câmbio de A para B e de A para C e achar qual que é a taxa de câmbio de C para B. Seria a ideia assim, você percebe que você olha a taxa de câmbio do euro, do dólar, em termos de reais, e do euro em termos de dólar. Aí você diz assim, que tal se eu pegasse R$1 milhão, comprar dólar, aí eu pego esses dólares e troco por euros, talvez num outro vendedor, e aí eu pego aqueles euros e troco de volta para reais. E será que eu posso ganhar com isso? Dependendo das taxas de câmbio, sim. Você pode imaginar que em equilíbrio não dá para ganhar. Em equilíbrio, dá para fazer, você faz exatamente isso e você acaba com a mesma quantidade de reais. Você tem R$1 milhão, você compra dólares, né, daria uns 200 mil dólares, você tem R$1 milhão, você compraria uns 200 mil dólares, mais ou menos, aí você compraria euros, aí com os euros você compra reais de novo, e dependendo da taxa de câmbio, você acaba de novo com R$1 milhão. Mas dependendo da taxa de câmbio, que estão lá oscilando ali, você poderia sair ganhando. Né? É meio parecido, não sei se você já viu, tem umas histórias assim, um cara que ele começa assim, com uma coisa bem trivial, ele começa assim, com uma caneta, aí ele sai fazendo trocas, né? Então ele troca a caneta por um relógio velho, por uma televisão. Aí, como ele é muito bom negociador, depois de umas 200 trocas, ele está com um apartamento, ele conseguiu um apartamento. É muito difícil isso, é claro. É possível, mas é muito difícil. E a arbitragem, a ideia de arbitragem, claro que na prática você nunca conseguiria fazer isso, porque cada troca dessas, além de trocar as moedas, você tem que pagar taxas. Tem uma taxa fixa ali, independente de quando o banco cobra isso. Então, só a taxa ia comer qualquer lucro que você tivesse. Mas é interessante ver essa ideia de que essas oportunidades de arbitragem que fazem com que não seja possível fazer arbitragem, porque qualquer arbitragem possível, alguém vai lá e faz, e aí traz os preços de volta para equilíbrio. Qualquer grande oportunidade de troca, rapidamente alguém percebe ela, realiza ela, e aí os preços já voltam a refletir o equilíbrio. Então, vamos ver um exemplo aqui desse equilíbrio. Suponha que o preço da moeda A, em termos de B, quantos reais você tem que dar para comprar um dólar, digamos? Suponha que seja 3. Quantos euros, quantos reais, a moeda A, você tem que dar para comprar um euro, suponha que C seja euro? 2. Então, 2 As para comprar um B, 3 As para comprar um B, 2 As para comprar um C. Qual que é a taxa de câmbio de C para B? Mas diz, poxa, mas eu não sei, eu só sei essa informação aqui. Mas com essa informação aqui, você pode calcular. É só reescrever. Reescreva esse preço, a taxa de câmbio de A para B, só inverte aqui, põe o 3 para baixo e o B para cima. Não, põe o B para cima e o A para baixo.
né? Agora eu tenho quantos Bs eu preciso pagar para comprar um A. Se eu preciso dar 3 As para comprar um B, eu tenho que dar 1/3 de B para comprar um A. Né? Se eu tenho que dar 2 As para comprar um C, eu tenho que dar meio C para comprar um A. E aí, isso quer dizer que o preço da moeda A é B sobre 3 e também é C sobre 2. Logo, B sobre 3 igual a C sobre 2. E aí, simplesmente, né, traz o 2 para cima aqui. Então, é 2/3 Bs para um C. Então, o ponto, mais do que o cálculo, o ponto aqui é que existe taxa de câmbio entre cada par e, a partir de algumas dessas informações, você calcula para os outros. Então, isso ficou meio confuso com A e B. Vamos fazer isso com bem. A ideia de arbitragem assim. Suponha que você estava em você estava na Asa Sul ontem e você percebeu, olha, esse leite Italac aqui, integral 3%, está custando R$5 cada unidade. Mas aí, de tarde, você foi para Taguatinga e você falou, puxa, em Taguatinga está muito mais barato. É exatamente o mesmo produto, e está mais barato. Aí você pensa, tem uma oportunidade de arbitragem aqui, tem a oportunidade de ganhar com isso. Então, como é que você faria isso? Você diz assim, eu vou lá em Taguatinga, vou comprar 1.000 litros desse leite aqui, e para isso eu preciso de R$3.000. Talvez você não tenha isso, talvez vai ter que pegar esse dinheiro emprestado, já é um custo. Mas vamos ver, talvez a arbitragem seja tão boa que você vai poder cobrir seu custo. Então, você pegou R$3.000 emprestado assim, por um dia, você vai ter que pagar R$30 para devolver os R$3.000 e R$30 ainda para a pessoa que te deu emprestado. Aí você vai lá em Taguatinga, compra, chega na Asa Sul e vende os mesmos 1.000 litros por 5 cada um, que é o preço que as pessoas estão comprando lá. E com isso você teve um lucro de R$2.000, né? Você comprou por R$3.000, vendeu por R$5.000, menos o custo de transporte, menos o seu custo de oportunidade do seu esforço, do seu tempo, menos aqueles R$30 que você vai pagar de juros, mas com esse lucro, então, digamos que foi R$500 todos esses custos todos, então você teve um lucro de R$1.500 fazendo essa arbitragem, né? Então, esse tipo de coisa existe, esse tipo de situação existe, você vê, mas existe forças agindo contra ela, o que a gente chama em economia da lei do preço único. É justamente você faz... O que acontece quando você faz isso? Lá em Taguatinga, as pessoas que estavam vendendo esse leite vão falar, poxa, ontem veio um sujeito aqui e comprou 1.000 litros desse leite. A demanda desse leite está forte. Vou aumentar o preço. E lá eles aumentam o preço. E lá na Asa Sul, as pessoas que já estavam vendendo esse leite dizem, poxa, a gente está cobrando muito caro, porque ontem veio um sujeito aqui e vendeu 1.000, a oferta aumentou, ele vendeu 1.000 litros desse leite que a gente vende, então a oferta está muito grande, o único jeito da gente vender o nosso estoque é baixar o preço. Então, aumentou o preço aqui, baixou o preço aqui e sumiu a oportunidade de arbitragem. O preço agora é igual. Igual, vai se aproximar, vai ficar tão próximo que vai sumir a oportunidade de arbitragem. É a lei do preço único agindo. Então, os esforços dos vários agentes de comprar mais barato e dos vendedores venderem melhor faz com que a lei do preço único tenda a prevalecer. Mas tem essa ideia de arbitragem. E no mercado de câmbio isso funciona também. Por isso, dificilmente você vai conseguir ganhar dinheiro comprando dólar, vendendo dólar para comprar euro, vendendo euro para comprar moeda chinesa e depois trocando moeda chinesa de volta para reais. Você provavelmente não vai ganhar dinheiro ali, fazendo isso rapidamente. O que você pode especular, se você acha que a China vai crescer nesse próximo ano, e aí a moeda dela vai ficar em mais demanda, vai ter mais gente querendo comprar, aí é diferente. Você está usando a informação e prevendo o que vai acontecer, você está aceitando o risco ao fazer isso. A arbitragem não, a arbitragem é tipo rápido. Você compra aqui, vende ali, compra aqui, vende ali, volta onde você estava e ganhou só com a arbitragem. E aqui está, então,
vamos calcular o preço aqui dessa arbitragem. Aqui é uma arbitragem entre leite, maçãs e limão. Então, essa parte de cima aqui está dizendo assim que o preço de uma dúzia de maçãs é 4 leites. Então, a taxa de câmbio entre leites e maçãs é 4 leites por uma dúzia. É como se fosse 1, né? 4 leites por maçãs e 2 leites por limões. Então, com essa informação, eu consigo calcular qual que é a taxa de câmbio de maçãs para limões. Então, 4 leites por uma dúzia de maçãs, 2 leites por uma dúzia de limões. Então, 2 dúzias de limões é uma dúzia de maçãs. Né? A primeira coisa que eu fiz, eu só reduzi. Deixa eu ver. Eu simplesmente botei esse acima desse e simplifiquei o 4 para 2, dividi 4 por 2, o 2 por 2. Cancelei os leites e daí eu tenho o preço de limões com relação a maçãs. Ou o inverso, o preço de maçãs com relação a limões. O ponto não é, de novo, o cálculo, o ponto é que você sabendo como é que a troca entre 2 bens por um terceiro bem, você consegue calcular a taxa de câmbio entre o terceiro. Tá. Então, voltando para aquele gráfico aqui da taxa de câmbio fixa, que o Brasil fez uma taxa de câmbio fixa, que liberou para o mercado, que nem preços de maçãs e leite e limão sobem e descem de acordo com choques na oferta, choques na demanda, ou o preço do dólar subiu. Vamos ver graficamente o que é uma taxa de câmbio fixa. A taxa de câmbio fixa é assim, tem os ofertantes de divisas, tem os demandantes de divisas, e da interação entre eles surge uma taxa de câmbio de equilíbrio, esse Ezinho quer dizer equilíbrio, e uma quantidade de equilíbrio. E é isso que o mercado faria. E aí, claro, poderia ter pequenas oscilações na oferta e demanda, mas iria variar em torno desse preço aqui. É isso que o gráfico está mostrando, essas pequenas oscilações, às vezes grandes oscilações, mas o preço de equilíbrio está refletindo isso aqui. Taxa de câmbio fixo é quando o governo diz assim, olha, eu sei que a taxa de câmbio que emerge da oferta e demanda é essa aqui, mas eu quero que seja menos. Então, ele diz, eu não quero que seja R$5 por dólar, eu quero que seja R$4 por dólar. O que acontece quando o governo faz isso? Suponha que a taxa de câmbio seja R$4 por dólar. Isso quer dizer que tem um monte de gente querendo comprar, a demanda está alta. Claro, está barato, né? Qualquer coisa que está barato, tem muita gente querendo comprar. Está barato relativo ao preço que o mercado venderia. Só que a esse preço de R$4 por dólar, tem pouca gente querendo vender. Aqueles exportadores que receberam 500 milhões de dólares vendendo soja e galinhas e ferro no exterior, eles têm aqueles dólares e eles dizem, poxa, o taxa de câmbio está muito ruim, está só 4, eu não vou vender agora, eu vou segurar isso aqui. Eu vou aplicar isso aqui, vou segurar, vou esperar a taxa de câmbio melhorar, porque não vale a pena eu vender por 4. Então, tem pouca gente querendo vender. Então, repara que tem uma demanda grande, uma oferta pequena, tem um excesso de oferta. Esse trechinho aqui é um excesso de oferta. Isso quer dizer que muitas dessas pessoas que querem comprar não vão conseguir. Vão chegar lá no banco, o banco vai dizer, não tenho mais. Vão chegar nos exportadores, não estou vendendo agora, não. Então, esse é um sinal de alguma coisa fora de equilíbrio. Aí, o que iria acontecer? Naturalmente, algumas pessoas vão falar, tá bom, então eu estou disposto a pagar R$4,10, estou disposto a pagar R$4,20. E aí vai surgindo a oferta. Aí o banco vai dizer, não, a R$4,20 eu vendo. O exportador, R$4,30 eu vendo. E aí essas forças vão empurrando o preço para cima e ele vai chegar no ponto de equilíbrio, onde a oferta é igual à demanda.
Como é que o governo faz uma taxa de câmbio fixa? Ele não chega e diz assim, é proibido vender acima de 4. Ele pode tentar fazer isso, no passado tentou, vários países, mas não dá certo. Tem câmbios paralelos, as pessoas vendem debaixo da mesa. O que o governo faz, ele diz assim, eu, governo, vendo a 4. É que nem eu falei antes. E aí todo mundo que queria comprar, é como se a oferta aumentou, porque agora o governo está vendendo. E aí os outros vendedores, os exportadores, os bancos, vão chegar a dizer, tá bom, então não tem jeito, também vou vender a 4. Claro que o governo não pode fazer isso para sempre, porque se realmente estiver tão mais barato, muita gente vai querer comprar. Eles vão comprar, e as reservas do governo vão cair. Vários países já queimaram todas as suas reservas, e aí, quando o governo não tem mais, aí a taxa de câmbio sobe de novo, porque o governo não está ali para tentar afetar ela mais. Então, é uma política que você pode tentar fazer por períodos pequenos, mas, em geral, não funciona por muito tempo. E não é sempre, por via de uma boa regra, não interfira com preços. Deixa os preços refletir a realidade. Por que o governo fez esse período aqui? Esse é quando teve o Plano Real, justamente em 94, 95, o Plano Real, e segurou a inflação. Mas lembra, a gente viu que vários planos antes do Plano Real funcionaram por um pouco tempo, por alguns meses, e depois a inflação voltou. Então, havia um receio muito grande que o Plano Real fosse que nem os outros. Não vai dar certo, né? Então, uma coisa que o governo fez, disse assim, se a gente mantiver o dólar bem barato, usando as nossas reservas para vender barato o dólar e forçar os outros a venderem também, isso vai... Um dólar barato significa que é muito barato importar bens. Importar gasolina, importar alimentos, importar equipamentos, energia, tudo mais. E isso quer dizer que daí as empresas nacionais, o mercado aqui no Brasil, que está receoso, achando que vai voltar a inflação, e se acha que o Plano Real não vai funcionar, eu vou aumentar meus preços, eu já vou aumentar meus preços preventivamente, mas se tem importações baratas, porque o dólar está barato, aí você não pode aumentar. Então, a gente chama isso de uma âncora cambial. O câmbio artificialmente baixo, artificialmente barato, faz com que seja difícil no mercado interno, no mercado doméstico, as pessoas aumentarem os preços. E durante 4 anos fizeram isso. Isso tem um certo custo, isso distorce algumas coisas. Muita gente achou que as empresas nacionais não iam conseguir competir com essas empresas estrangeiras, mas conseguiram, se tornaram mais eficientes, mas eventualmente liberou o câmbio. Então, a taxa de câmbio valorizada facilita a importação, e isso segura o preço dos produtos. Ok. Bom, e só um detalhe aqui, tem taxa de câmbio flexível, taxa de câmbio fixa, e pode ter uma intermediária. Uma intermediária seria assim, a gente deixa o câmbio variar de forma flexível, de acordo com o mercado, exceto para grandes choques. Se desvalorizar muito, se o dólar ficar muito caro ou muito barato, aí o governo intervém. Eu só intervenho para manter a taxa de câmbio numa faixa que ele acha mais ou menos razoável, para evitar grandes choques. Então, é uma coisa razoável. Ok. Tem mais 2 temas ainda que a gente tem que ver hoje sobre taxa de câmbio. Taxa de câmbio real e taxa de câmbio nominal. Tá bom? Então, como qualquer preço, a gente viu naquela aula de índice de preço, se você vai comparar o preço de um bem em 2 pontos do tempo, então, diz assim, em 2010 eu comprei um bem e custou R$1.000. Aí, hoje, 10 anos depois, eu comprei e custou R$2.000. Dobrou o preço. A gente já viu que não pode dizer isso. Está comparando preços nominais, nesses 10 anos houve inflação. Então, você não sabe quanto desse aumento do preço do bem foi inflação e quanto foi realmente o preço real que aumentou. E a taxa de câmbio é a mesma coisa. Então, a gente quer
saber como é que desconta a inflação. Como é que a gente transforma taxa de câmbio nominal em taxa de câmbio real. Então, vamos pegar assim, vamos fazer um exercício aqui. Suponha que a taxa de câmbio nominal seja em uma certa data, seja R$3 por dólar. Hoje está 5,04, mas suponha R$3 por dólar. E aí você comprou aquele dólar ali, a esse valor. Um ano depois, o dólar estava custando R$3,20 por dólar. Então, esses são os valores nominais. Em um ano, o preço nominal, a taxa de câmbio nominal era R$3 por dólar. Um ano depois, R$3,20. Parece que o dólar ficou mais caro. Mas aí você lembra, não, mas eu não sei, porque houve uma inflação nesse período. Houve inflação no Brasil, no real, houve inflação no dólar também. O poder de compra do real mudou e o poder de compra do dólar mudou. O que a gente está interessado mesmo não é no dólar, no real, é da capacidade deles de comprarem bens. Então, a pergunta é, o que aconteceu com a taxa de câmbio? A gente sabe que a taxa de câmbio nominal passou de 3 para 3,2. Mas a gente quer saber aqui. Porque se passou de 3 para 3,2, isso quer dizer que desvalorizou o real. Desvalorizou o real ficou mais barato. Então, isso aqui é uma coisa interessante. Quando o real fica mais barato, as exportações brasileiras ficam mais baratas também. O chinês que quer comprar soja tem que comprar real. Se o real ficou mais barato para um chinês comprar soja. Se um canadense quer comprar um avião da Embraer, ele tem que comprar reais para comprar o avião. E se o real ficou mais caro, então ficou mais... Né, se o dólar ficou... assim, você está tendo que pagar mais reais por um dólar, então o dólar está comprando mais reais, então ficou mais barato comprar esse avião da Embraer. Bom, mas para saber isso, a gente tem que fazer o cálculo, tem que fatorar a inflação aqui. Isso vai depender da inflação no Brasil e da inflação dos Estados Unidos. Vamos fazer esse exercício aqui. Isso aqui parece complicado, mas não é complicado. Isso é bem fácil de entender. Então, suponha que a taxa de câmbio no ano está R$3 por dólar, que nem antes. Um ano depois, R$3,2 por dólar, o preço nominal subiu. Agora, suponha que a inflação no Brasil, nesse mesmo período, entre a compra daqui e aqui, foi 10% ao ano. E suponha aqui que a inflação nos Estados Unidos foi 0. E é mais ou menos razoável, né? Lá tem pouca inflação, o Brasil tem muita inflação, então é razoável. Só que, em vez de trabalhar com esses 10% e esses 0%, eu vou transformar esse 10% no fator. Quero transformar isso em um número que eu posso multiplicar no valor no ano inicial e vai me dar aquele mesmo valor já com a inflação um ano depois. Então, é muito fácil. Eu pego 10, divide por 100, porque eu quero tirar a porcentagem, né? Eu quero transformar num decimal. 10 divididos por 100 e somo 1. Então, o meu fator é 1,1. Então, se eu multiplicar 3 por 1,1, eu vou ter o valor desses 3 com a inflação. O que seria com a inflação? Então, daria 3,3, né? Então, 3,3 no ano 0 é a mesma coisa que... Não, 3 no ano 0 é a mesma coisa que 3,3 no ano 1. É só os 3 com a inflação. Os 3 compram a mesma quantidade de produtos no ano 0 que 3,30 compram um ano depois de um ano de inflação. E nos Estados Unidos não teve inflação. Então, foi 0% dividido por 100 mais 1, dá 1. Então, eu tenho o fator, aí tenho a inflação, vou chamar isso aqui, é o índice de preços, né? A inflação no Brasil e a inflação nos Estados Unidos. Foi 0, ou seja, qualquer valor no ano inicial, multiplica por 1, é o mesmo valor um ano depois. E aqui está a fórmula para calcular taxa de câmbio real. É bem simples. Pega o valor
pega o valor... a taxa de câmbio real é sempre relativo a um outro período, né? Então, eu pego o valor aqui no último período, o 3,20, e vou dividir os reais pela inflação no Brasil e vou dividir os dólares pela inflação nos Estados Unidos. Então, né, dividir reais pelo índice de preço do Brasil, dividir o dólar pelo índice de preço à inflação dos Estados Unidos. Então, está aqui, 3,2, eu vou dividir pela inflação, ou seja, eu vou tirar desses 3,2 o pedaço que era da inflação e deixar só o aumento real, e vou fazer a mesma coisa para os Estados Unidos. Estados Unidos, esse dólar aqui, a inflação foi 0, vou dividir 1 por 1, vai dar 1. Então, o resultado final, a taxa de câmbio real, esses 3,2 aqui, é 2,91. Então, esse número 2,91 é comparável com os 3. Porque eu tirei a inflação, né, é o que aconteceu durante esse 1 ano, sem a inflação. Então, ele passou de R$3 por dólar para R$2,91 por dólar. Então, o dólar ficou mais barato nesse período. Parecia que tinha ficado mais caro, mas isso foi por causa da inflação. Na verdade, lembra que a inflação dá 3,3, esse 3, vezes a inflação no Brasil, está mais barato do que ele estaria só pela inflação. Então, houve uma valorização do real. O dólar ficou mais barato, é o mesmo que dizer que o real ficou mais caro. Com $1, você compra menos reais 1 ano depois do que você comprava antes. Então, as exportações brasileiras estão menos competitivas. Um chinês que estava acostumado a comprar reais para comprar soja brasileira, ele dava $1 para comprar R$3, agora, quando ele dá aquele mesmo dólar, ele não ganha R$3, ele só ganha R$2,91. A taxa de câmbio valorizou, a gente fala. O real ficou mais caro para os outros. Alguma pergunta? No livro do Manco deve ter mais exercícios disso. Vamos fazer um exemplo, o mesmo exemplo aqui, só que agora vamos falar o seguinte. Vamos fingir que nos Estados Unidos teve uma inflação muito grande nesse período. Então, agora, suponha que a inflação nos Estados Unidos foi, em vez de ter sido 0, foi 20%. E a do Brasil continuou sendo 10%. Então, o que aconteceu agora com a taxa de câmbio real? Então, aqui é o mesmo de antes, 3,2 divididos pela inflação no Brasil, e o dólar aqui divididos pela inflação nos Estados Unidos, que 20% é 20 divididos por 100, mais 1 é 1,2. Então, quando eu faço esse cálculo aqui, divide 3,2 por 1,1, depois multiplica por 1,2, deu 3,49. Então, agora, com essa inflação dos Estados Unidos considerada, o preço do dólar passou de R$3 para 3,49. Ou seja, o dólar ficou mais caro. O dólar ficou mais caro. Houve uma desvalorização do real. Então, isso quer dizer que um chinês querendo comprar soja brasileira, ele precisa de reais. Antes ele dava $1 para conseguir R$3, agora ele dá $1, consegue mais, consegue 3,49. Então ele fala assim, puxa, tá bom de comprar soja brasileira. O preço da soja continua igual em reais, mas eu preciso dar menos dólares para comprar, porque houve uma desvalorização do real. Por isso que quando tem desvalorização, soa como uma coisa ruim, né, para a gente. Poxa, desvalorização do real, mas para um exportador é ótimo. O exportador é ótimo. O exportador brasileiro é essencialmente um vendedor de dólar. Você pode pensar assim, ele produz soja, ele produz milho, exporta soja, milho, ferro, aviões, sapatos, mas, na verdade, o que ele é um vendedor de dólar. Soja é só o jeito dele conseguir dólares. Então, ele planta soja, exporta soja, consegue os dólares, aí ele vai vender os dólares. E ele gosta quando o real está desvalorizado.
quando aqueles dólares que ele vende comandam muitos reais. E claro que sempre tem a contrapartida. Se é bom para o exportador, é ruim para alguém, é ruim para o importador. Quem compra gasolina no exterior, agora você precisa comprar dólar para comprar gasolina. Então, o dólar mais caro era 3, agora é 3,49 em termos reais. Quer dizer que você está tendo que pagar mais por cada dólar. Giovanni, pergunta. Eu fiquei meio confuso porque, para mim, quando tem uma inflação maior na moeda brasileira, quer dizer que ela está perdendo um pouco do seu valor, né? Então, em Sim. tese, eu precisaria de mais reais para poder comprar um dólar. Aí, esse efeito, e o mesmo poderia se aplicar para moeda, para o dólar, né? Então, se o dólar inflaciona, quer dizer que ela está desvalorizando o dólar, aí eu precisaria de menos reais para comprar um dólar, porque desvalorizou. Só que no cálculo aconteceu o inverso, aí eu não estou entendendo. Não, a sua lógica está correta, é só que o cálculo é essa fórmula, né? Deixa eu mostrar aqui a fórmula. A taxa de câmbio real é a nominal, e é igual a nominal, só que daí a gente meio que está expurgando a inflação. Então você está pegando a taxa de câmbio, se tiver inflação lá fora, essa inflação internacional, a taxa de câmbio você está multiplicando, então está aumentando. A taxa de câmbio real vai ser maior do que a taxa de câmbio nacional. Se tiver inflação dentro do Brasil, esse número aqui é dentro do Brasil, você está diminuindo, né? O maior que for a inflação nacional, está diminuindo o valor nacional para chegar no real. Então, a inflação nacional reduz o preço nominal e a inflação estrangeira aumenta a taxa de câmbio real. Eu acho que entendi. É só dentro do cálculo, né? Sabe o jeito que eu faço na minha cabeça para ver? Eu gostei desse exemplo aqui, que passou de 3 para 3,2. E aí eu falo assim, puxa, então, olha, desvalorizou o real, eu estou tendo que comprar, estou tendo que dar mais reais para comprar menos dólar. Mas aí quando eu olho aqui, eu digo, não, mas olha, teve uma inflação no Brasil. Então, eu não sei se esses 3,2, o que é inflação e o que não é. Bom, o jeito é calcular 3 vezes 1,1, né? Aplicando a inflação em cima desses 3, dá 3,30. Então, se o dólar tivesse ido para 3,30, ele estaria exatamente igual. O preço estaria exatamente igual. Não valorizou, a taxa de câmbio real não teria mudado. Só que ele abaixou, ficou mais barato relativo, parece que ficou mais caro, mas ele ficou mais barato relativo ao valor com a inflação, aos 3,30. Então, se ficou mais barato, o dólar valorizou a taxa de câmbio. Eu acho que entendi. Eu estava É, fazendo a comparação, não, tem que fazer a comparação com o preço sem descontar a inflação, né? é, Aí, e é difícil mesmo, porque a confusão, uma das confusões é essa, que desvalorizar significa que o número aumentou. É esquisito, porque quando passou de 3 para 3,49, a impressão que eu tenho na cabeça é que valorizou, passou de 3 para 3,49 e valorizou. Mas o que valorizou foi o dólar. O dólar que ficou mais caro. O que interessa para a gente é o real. Então, passou de 3 para 3,49, então desvalorizou o real. Eu estou tendo que pagar mais reais para comprar o mesmo dólar. obrigado, professor. Então, essa é a fórmula. A gente, de novo, combinou que não teria muitos cálculos na prova. Eu não sei se isso vale para esse tipo de fórmula, que a fórmula é muito simples, né? Então,
é bom ter em mente, decorar essa fórmula, entender o que ela quer dizer. Leiam no Mankiw essa parte, porque essa parte é geral, não é específica ao Brasil, e ele deve ter vários exemplos ali também. Ok. Deixa eu já introduzir esse tema aqui, porque daí, lembra, semana passada, que vem, a gente tem aula segunda, presencialmente, lá no teatro, como sempre, e quarta não tem aula, porque é 7 de setembro, né, feriado. Então, a gente vai ter aquela aula, depois mais 2 aulas na semana próxima. Então, deixa eu só introduzir isso aqui, e daí na segunda-feira a gente volta. É bom, eu gosto dessa ideia de a gente já introduzir alguma coisa, já fica na sua cabeça, e quando vocês verem de novo, já é mais fácil de já estar mais assentado ali na cabeça. E essa negócio de paridade de poder de compra, o pessoal que faz prova adora isso aqui. Com certeza cai em prova a parte de paridade de poder de compra. Então, deixa eu mencionar. Suponha o seguinte, suponha que você quer comprar um bem, e esse bem, suponha que seja assim uma capa de celular, ou um celular, ou qualquer coisa assim. E esse bem tem exatamente o mesmo bem no Brasil para vender, você pode comprar, e tem nos Estados Unidos também. E suponha que a entrega é imediata. Você vai comprar online no Brasil, e a entrega é prometida para o dia seguinte, e se comprar dos Estados Unidos, a entrega também é para o dia seguinte. E é exatamente a mesma capinha. Então, você é indiferente em comprar entre um e outro. É exatamente o mesmo bem e vai chegar exatamente na mesma hora. O que interessa para você, então, é preço. Você vai comprar onde for mais barato para você comprar. Então, um jeito de fazer é você pegar R$100, ou pega reais, a quantidade de reais que for, compre dólares e usa os dólares para comprar o produto no site dos Estados Unidos. E aí vai depender da taxa de câmbio, né? Tem o preço do produto lá em dólar, mas tem a taxa de câmbio também. Ou você pode pegar os seus reais e comprar direto no Brasil, no site que compra do Brasil, em reais. Aí não tem taxa de câmbio, se já tem reais, vai pagar reais, depende do preço. Aí a pergunta é a seguinte, qual que é a taxa de câmbio que deixaria você indiferente entre comprar no Brasil em reais ou no site dos Estados Unidos, primeiro comprando o dólar? Suponha que para comprar dólar não tem que pagar imposto nenhum, tarifa bancária nenhuma, é só fazer a troca. Então, tem que existir uma taxa de câmbio que torna você indiferente. Essa taxa de câmbio faria o preço final ser exatamente igual. Essa taxa de câmbio a gente chama da taxa de câmbio de paridade do poder de compra. Paridade quer dizer que é igual, é uma taxa de câmbio que torna o preço para você em reais ou o preço em dólar, transformados em reais, vai ser exatamente igual. E aí você ficaria indiferente. Então, existe uma taxa de câmbio que faz isso, matematicamente é muito fácil entender que existe, mas nada garante que a taxa de câmbio de verdade que está funcionando no país vai ser igual àquela. Então, a taxa de câmbio é o que é. Né, que nem você olha lá no jornal, você vê quanto que as pessoas estão... porque é oferta e demanda. Você vê quanto que estão comprando e vendendo dólar, comprando e vendendo euros. Mas tem essa taxa de paridade de poder de compra. E essa taxa de câmbio de paridade de poder de compra é muito importante para comparar entre países. Por exemplo, quando você diz assim, sabe, digamos que você morava no interior, numa cidade no interior do Brasil, e aí você diz assim, puxa, onde eu morava, com um salário de R$10.000, era excelente, você comprava um monte de coisa, o preço das coisas, o custo de vida, eu ia muito longe de R$10.000. Aí eu me mudei para São Paulo e fui morar lá no centrão de São Paulo. E agora os meus R$10.000 acabam rapidamente, tudo é mais caro.
o custo das coisas é muito mais caro. Então, uma renda de 10 mil reais em um lugar e em outro não é comparável em termos de qualidade de vida. E isso acontece entre países também. Tem alguns países em que, né, 100 dólares vale muito, em outros vale menos. E se eu quero comparar, não a renda em si, mas eu quero comparar a qualidade do poder de vida, você pode usar a paridade de poder de compra. É uma taxa de câmbio que, se você transforma a renda de um país, não pela taxa de câmbio do mercado, mas pelo poder de compra, aí você pode comparar a qualidade de vida. Isso vai ficar mais claro depois quando eu mostrar uns gráficos. Eu vou mostrar uns gráficos assim, dos PIBs dos vários países. Então, tem lá Noruega, Estados Unidos, Suíça, por exemplo, nos primeiros no ranking. E depois vamos ver essa mesma lista, só que transformando aquele PIB usando paridade de poder de compra. Você vai ver que alguns países mudam. Tem alguns países que parecem ser muito ricos, mas dinheiro, tudo lá é mais caro, então quando se transforma em paridade de poder de compra, muda o ranking. Vai fazer mais sentido quando eu mostrar. Vamos fazer esse exemplo aqui. Então, suponha que a TDC é a taxa de câmbio. Mais ou menos que nem o exemplo de antes. Suponha que a taxa de câmbio é 3,2 reais por dólar. E suponha que um litro de leite, esse exemplo do leite é ruim porque leite é perecível, né? Então, mas tudo bem. Mas suponha que você pode comprar um litro de leite nos Estados Unidos por 3 dólares, ou exatamente o mesmo leite, a qualidade, tudo é igual no leite, por 7 reais no Brasil. Suponha que você, para esse exemplo fazer sentido, suponha que você mora ali numa fronteira entre Brasil e Estados Unidos. Não existe, eu sei, mas você pode suponha que no Brasil tem Estados Unidos e México, Brasil e Argentina. Você pode comprar do lado brasileiro, pagando 7 reais, ou do lado argentino, pagando 3 dólares, suponho. Bom, qual que você vai preferir comprar? Claro que você quer pagar o menos possível pelo leite. Então, vamos transformar esses dólares aqui em reais, a taxa de câmbio atual, que daí eu vou poder comparar, ver se está mais ou menos caro do que 7 reais. Então, o custo de 3 dólares, quanto custa 3 dólares para comprar o leite, né? Então, de fato, é o preço do leite. Em reais, é 3,2 reais cada dólar. Então, eu preciso de 3 dólares, vai custar 9,60 reais para comprar 3 dólares, né, a essa taxa de câmbio. E aí, quando eu olho assim, eu digo, poxa, onde que eu vou querer comprar? Vou comprar no Brasil, porque no Brasil custa 7 reais. Se eu comprar nos Estados Unidos, custa 9,60. Mas aí a pergunta, eu quero saber, qual seria a taxa de câmbio de paridade de poder de compra? A taxa de câmbio efetiva é essa. A que eu tenho ao meu dispor, se eu quiser comprar dólares, é essa de 3,20. Mas qual que é a taxa de câmbio que me deixaria indiferente? Então, o cálculo seria isso assim, seria a taxa de câmbio que multiplicada por 3, né, eu vou comprar 3 dólares a essa taxa de PPC, paridade de poder de compra, daria o mesmo preço do Brasil, que é o 7. Então, é só resolver essa equação aqui. É uma taxa de câmbio que vezes 3 dá 7. Então, é 7 divididos por 3. A taxa de câmbio paridade de poder de compra é 2,33. Então, se o dólar fosse mais barato do que ele está agora, na verdade, ele está custando 3,20. Mas se ele custasse só 2,33, aí eu compraria, aí fica, para mim seria indiferente comprar no Brasil a 7 reais, ou comprar 3 dólares, que me custariam 2,33, ou seja, 7 reais, daria na mesma. Essa é a taxa de câmbio. Então, isso significa que, atualmente, nesse exemplo, a taxa de câmbio efetiva o dólar está mais caro do que ele estaria em paridade de poder de compra. Então, isso quer dizer que o real está subvalorizado, ele está desvalorizado. Eu estou tendo que pagar mais reais
para comprar 1 litro de leite do que eu pagaria em paridade de poder de compra. Então, relativo à paridade de poder de compra, o real está subvalorizado. Tá. Eu vou deixar isso aqui, a gente volta para isso na aula que vem. Já dei uma lida no Monkey sobre paridade de poder de compra, vai ajudar nossos exemplos, e aí eu vou chegar no índice Big Mac, que é uma coisa que o pessoal gosta, é um jeito divertido de pensar a respeito de paridade de poder de compra. Tá? Okay. Tem alguma pergunta sobre isso, sobre controle, sobre qualquer coisa? Tá. Eu vou, que nem eu fiz na aula de segunda-feira, vou colocar esse vídeo lá naquela playlist. Eu já mandei um e-mail para vocês na segunda-feira mesmo. A aula de segunda está lá, essa aula vai estar lá também. Para as pessoas que não vieram hoje, a maioria, quase todo mundo não veio. Então, a aula vai estar lá disponível. Até segunda-feira. Tchau, professor. Até mais. Obrigado.